Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito tributário, dando sequência ao nosso conteúdo programático, partindo da onde paramos na aula passada. Na aula passada nós estudamos legislação tributária, iniciamos o estudo da legislação tributária, que é o tema que inaugura o livro 2 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que é dividido em dois livros, como eu havia apresentado para vocês. O livro primeiro, que trata do Sistema Tributário Nacional, ele vai trazer conceito de tributo, natureza jurídica, os impostos, as taxas, empréstimos compulsórios, o regramento base, dos impostos, nesse sentido. E esgotado esse tema, esgotado a disciplina dessas matérias pelo Código Tributário Nacional, ingressa-se no livro segundo, que se chama livro segundo, que se chama Normas Gerais do Direito Tributário. Normas Gerais do Direito Tributário. E o primeiro tópico, o título, que se estuda, nesse livro segundo, é a legislação tributária, e que nós começamos a estudar a aula passada. São alguns artigos, alguns poucos artigos, mas com um conteúdo denso e um pouco intrincado em alguns momentos. E na aula passada nós conversamos a respeito do artigo 96, que é o artigo inaugural do livro segundo, que trata daquilo que compõe, a legislação tributária, as leis, as espécies normativas do artigo 59 da Constituição, os tratados internacionais, os decretos e as normas complementares. Então nós, em razão de já termos conversado, quando estudamos no princípio da legalidade, sobre as espécies tributárias do artigo 59, então eu deixei para o estudo desse artigo 96, as resoluções do Senado, que estão lá no artigo 59, os decretos legislativos, que o decreto legislativo, como a gente falou na aula passada, não tem uma aplicação de matéria tributária em si, e as resoluções do Senado, elas acabam tratando de alíquotas de alguns tributos, fixação máxima e mínima de algumas alíquotas de alguns tributos. E daí nós passamos para o estudo de outras normas, que compõem a legislação tributária citadas no artigo 96, como os tratados, convenções internacionais, conversamos um pouquinho a respeito deles, conversamos a respeito dos decretos expedidos pelo chefe do Poder Executivo, federal, estadual, municipal, regulamentando, leis tributárias relativas a tributos, evidentemente, da sua competência tributária, e conversamos também a respeito das normas complementares, que cada qual tem a sua vigência, O que são normas complementares, Quais são as normas complementares? Aqueles atos normativos, expedidos pelas autoridades administrativas, instruções normativas, portarias, etc. e tal, as decisões de órgãos colegiados, ou até mesmo singulares, de jurisdição administrativa, então decisão de órgãos administrativos, tribunais administrativos no campo tributário, que tem eficácia normativa, evidentemente, as práticas reiteradas, observadas pelas autoridades fiscais, e os convênios celebrados entre os entes tributantes. Então, essa foi o início da nossa aula de ontem, e conversamos nós conversamos a respeito disso, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade e vamos, já que estudamos o que é a legislação tributária, o que compõe a legislação tributária, hoje nós vamos estudar dois temas ligados à legislação tributária, que é a vigência da legislação tributária e a aplicação da legislação tributária. Tá? Então, o nosso estudo hoje vai ficar entre os artigos 101
até o 106 do CTN, tá bom? 101 até o 106 do CTN. Nossa aula de hoje vai ficar neste intervalo, destes artigos, tá? E como fazemos de costume, né, no início da nossa aula, como uma orientação para vocês, né, porque a gente está longe, né, está distante, mas não está sozinho, evidente. E para manter assim o pessoal orientado, né? O pessoal orientado, o que faz, o que não faz, né? Continuamos na mesma toada, tá? Lá no AVA tem o PowerPoint disponível para vocês, que é o guia da aula de hoje, tá? Tem o tema da aula de hoje, tem ali a data que se refere à aula de hoje, né? Para que vocês possam acompanhar no calendário, né? Que dia que é essa aula, evidente, né? Que essa aula é do dia de hoje, né? Só não vou citar aqui o dia porque não é recomendado. Mas lá no PowerPoint está indicado, né? Para que vocês possam acompanhar a sequência, né, das aulas, né? Porque presencialmente vocês sabem, todo dia X, né, da semana eu tenho aula de tributário, né? E esse dia ele tem um número. Então ali no PowerPoint eu coloco o número, né? Para que vocês possam se organizar, não ficar perdidos, tá bom? Então nesse PowerPoint também tem os assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje, que eu já disse, né? Vigência e aplicação da legislação tributária e aquilo que eu escreveria na lousa, né? E temos também ali registrado uma questão prática no fórum, que consta lá do fórum, já está lá no fórum, tá? E uma atividade avaliativa. Tá? Essa atividade avaliativa vai ter alguma valoração, assim como as demais, vai ter alguma valoração para auxiliar na composição da nota da próxima prova. Tá bom? É por isso que eu reforço, né, para vocês. Terminou a aula, terminou de assistir a aula, não terminou de assistir a aula, não importa qual seja o dia que você esteja assistindo, né? Terminou de assistir, já vai lá no AVA, entra, já participa do fórum, né? Faz atividade avaliativa. Professor, eu não consigo fazer exatamente no dia, tudo bem, faça num dia que você tiver tempo, né? Mas não esqueça de observar o prazo, né? Que essas atividades ficam disponíveis para vocês participarem, tá? É muito importante que antes de vocês participarem do fórum e realizar a atividade, que vocês façam uma pesquisa, né? Em alguns casos que eu coloquei lá no fórum, alguns são práticos, tá? São casos práticos mesmo, E alguns são bem delicados. Então vale a pena gastar um tempinho, né? Investir um tempo estudando, pesquisando, né? Para ter uma resposta melhor fundamentada, né? Deixando de lado aquelas respostas curtas e grossas, né? Que só citam o artigo de lei e tá pronto, tá respondido, né? As coisas não funcionam assim, senhores, na jurisdição administrativa e nem no poder judiciário, tá? A gente tem que fundamentar as coisas, né? Então aproveitem esse tempo, né, para desenvolverem, né, a sua fundamentação jurídica, né? E esse fórum eu acho um instrumento de grande valia para isso, sabe? Alguns alunos meus, né, não só da sala dos senhores, eles têm desenvolvido, né, uma fundamentação muito boa mesmo, realmente merecem parabéns, né? E ao longo do acompanhamento, assim, a gente percebe que existe uma evolução, né, dos alunos na escrita e tal, né? O direito é a escrita, né, senhores? É a escrita, é a oralidade, é o desenvolvimento do raciocínio concatenado com o início, meio e fim, né? Claro, objetivo, não pode ser prolixo, né? Porque é enfadonho, né, para quem lê, né? Quem vai ler é a pessoa que vai julgar. Então nós temos que ter muito cuidado na nossa escrita, né? Facilitar ao máximo
naquilo que for possível, evidentemente, né? A vida do operador do direito, do julgador, inclusive da outra parte, né? A boa-fé processual, etc. E tal, né? Isso é muito importante. Bom, senhores, então essas são as nossas recomendações, né? Eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado, tá? E faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Eu espero que isso passe logo, né? Que a gente possa voltar a conviver na academia, né? Na sala de aula. Bom, então vamos dar continuidade aqui no assunto da aula de hoje, tá? Que é a vigência da legislação tributária e a aplicação da legislação tributária. Então vamos conversar um pouquinho a respeito de vigência. O tema vigência da legislação tributária é disciplinado entre os artigos 101 até o 104 do CTN. Tá? Então são poucos artigos, 101, 102, 103, 104. Tá? E o que é vigência, né, senhores? O que é vigência? Tá, vigência da legislação tributária, mas o que é vigência da lei? Né? Isso vocês estudam lá em Introdução ao Estudo do Direito. Né? Vigência, senhores, é uma validade formal da norma, né? Que ela é adquirida, essa característica, né, da lei é vigente, é uma característica adquirida quando a norma jurídica é produzida, né, de acordo com o processo legislativo. Né? Então, lá em Constitucional, vocês estudam o processo legislativo, né, o processo de elaboração das leis, né, ordinária, complementar, especialmente, das emendas constitucionais também. E sabemos, né, que ela passa a ter um caminho, né, uma sequência ordenada de atos, né, que culmina com a sua publicação. Né, culmina com a sua publicação. E a lei que obedece esse processo legislativo é uma lei que tem validade formal. E essa validade formal é entendida como vigência. Né? E é o que diz... então esse é o regulamento geral, tá? É o regulamento geral das normas jurídicas a respeito de vigência. Agora, em relação à legislação tributária, senhores, nós temos algumas regras específicas, né, em relação à legislação tributária, né? Seja em relação à vigência espacial da lei tributária, né? Espacial, espaço no território, né? Qual território é que abrange a lei tributária, né? Considerando que nós temos leis federais, né? Regulam impostos federais, leis estaduais, leis municipais, né? Qual é o território, né, em que elas vigem, né? Qual é a limitação espacial dessas normas, se é que há, nós já vamos ver. E a vigência temporal, né? A partir de quando que essas normas são consideradas vigentes? A partir de quando é que elas produzem efeitos, né? A partir de quando que elas produzem efeitos? E nesse sentido, especialmente no direito tributário, nós temos regrinhas específicas, né, que a gente estudou lá atrás, quando vimos o princípio da anterioridade da lei tributária, né, que tem lá o seu regramento estabelecido pela Constituição Federal. Tá? Então, senhores, em relação à vigência espacial, tá, da lei tributária, em relação à vigência, né, diz o artigo 101 do CTN, vou ler aqui para os senhores, a vigência no espaço e no tempo, então vigência espacial e vigência temporal da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto nesse capítulo. O que está dizendo o artigo 101? A vigência no território e no tempo da legislação tributária
Isso é disciplinado por quem? Pelas normas jurídicas que regulam a vigência espacial e temporal das demais normas jurídicas, civil, penal, processual, administrativa, etc. e tal. Tá? E qual é a norma no direito brasileiro que trata da vigência de todas as leis? Né? Por ela ser uma norma que trata, que disciplina as leis, essa norma que eu já vou dizer qual que é para vocês, ela é considerada uma norma de supradireito, né? Supradireito, acima das demais, não do ponto de vista hierárquico, né? Que é o seniano, a hierarquia normativa das normas, né? Mas no sentido de que a importância dela é tamanha que faz com que ela esteja numa posição superior às demais normas, mas não do ponto de vista kelseniano. E essa norma é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ganhou essa nomenclatura porque ela recentemente ganhou essa nomenclatura que foi dada recentemente, porque na verdade essa LINDB, norma de introdução às normas Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente ela se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, tá? E ela era lá do século passado, tá, senhores? Ela era lá do século passado, é bem antiga, tá? Ela é bem antiga. E ela foi reformada, foi alterada, não foi revogada, tá? Ela foi alterada, né, recentemente, né? E uma das alterações foi a mudança do seu nome, não se chama mais Lei de Introdução ao Código Civil. E naquela época, apesar de ser chamada Lei de Introdução ao Código Civil, ela não fazia parte do Código Civil, que naquela época era o Código Civil de 1916. Não fazia parte do Código Civil, não estava dentro do Código Civil, né? Estava apartado, fora do Código Civil. E embora fizesse referência ao Código Civil expressamente, né, ela se aplicava aos demais tipos normativos, né, às diversas espécies de lei. Bom, enfim, hoje ela se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? E o nome agora fica um pouco mais fiel aquilo que ela se presta, né? Que é regular as demais normas jurídicas, do ponto de vista, por exemplo, da vigência. Então é lá que consta, por exemplo, senhores, no artigo 1º, que quando uma lei é publicada, se no final dessa lei não tiver qual é o prazo, qual é a data, né, melhor dizendo, que ela entra em vigência, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que ela vai entrar em vigência daqui a 45 dias da sua publicação. Então veja, é uma disposição dessa norma, que diz, olha, se qualquer lei que sair no Brasil, né, lá no seu final, e geralmente essa disposição vem no final da norma, né, da lei, isso por conta de uma lei complementar que regula, né, a elaboração de leis. Então, o artiguinho que geralmente trata da vigência da lei está lá no final. Se não tiver isso, né, não tiver escrito assim, ó, esta lei entra na data da sua publicação, se não tiver constando isso, né, essa lei vai ter um vacatio legis, né, de 45 dias, por força do que dispõe a Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro. Então, veja, isso é uma disposição que se aplica a todas as normas, né? E o CTN traz para si a aplicação disso, né? Quando diz no artigo 101 que a legislação tributária, em relação à vigência no tempo e no espaço, ela é regida pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, né? Só que ele põe uma vírgula, ressalvado o previsto nesse capítulo. Ressalvado o previsto nesse capítulo. Então haverá algumas exceções, tá? Em que não será observada, né, as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá bom? Então vamos começar primeiro estudando a vigência espacial. Tá? A vigência espacial. Bom, senhores, a regra geral é que a lei tributária ela só se aplica aos fatos geradores que são ocorridos no território do ente tributante.
desculpe, observada a divisão das competências tributárias. Tá? Então, uma lei estadual, a lei do Estado do Paraná, que regula o IPVA, né, que é de competência dos estados, essa lei ela tem aplicação onde? No território paranaense. Ela se limita ao território paranaense. Tá? É isso que a gente chama de territorialidade das leis. Né? Imposto de renda é uma legislação, né, que se aplica no território nacional como um todo. Né? Toda pessoa que está aqui no território nacional e que ofere rendimentos, ofere renda, né, disponibilidade econômica, está sujeito à legislação federal do imposto de renda. Tá? Então é nesse sentido. Em relação à vigência espacial, à territorialidade das leis, isso, no campo tributário quer se entender que a lei tributária ela só deve se vincular a fatos geradores ocorridos no território do ente tributante, né? Observado evidentemente a competência, a divisão da competência tributária entre estes entes. Tá bom? Mas existe uma exceção, né, a essa territorialidade, a essa regra da territorialidade. Ela está prevista no artigo 102 do CTN. Né? Então aqui é uma disposição específica para o direito tributário, para a legislação tributária. Artigo 102 diz assim: a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, né, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem ou de que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Então veja, senhores, é possível, pelo CTN, o CTN admite a extraterritorialidade de leis estaduais, distritais e municipais. Né? Quer dizer, leis do estado, lei de um município, ela pode desbordar os limites deste ente tributante para ser aplicável, por exemplo, num outro estado ou num outro município. Tá? Então é possível. Então, e essa extraterritorialidade, embora ela permita essa aplicação fora do território do município ou do estado, pegando um outro estado, atingindo um outro município, ela fica limitada ao território nacional, tá, senhores? No Código Tributário Nacional não há disposição a respeito de extraterritorialidade da lei tributária atingindo território internacional, território estrangeiro, tá? Território estrangeiro. Tá? Como, por exemplo, acontece com o Código Penal, lá no artigo 5º, né? Em que há hipóteses de extraterritorialidade da lei penal com algumas extensões, né, jurídicas de território nacional, né, fora daquilo que a gente conhece, né, embarcações, aeronaves, etc. E tal. Bom, enfim, essa extraterritorialidade prevista aqui no CTN, ela fica ainda dentro do território nacional, mas ela permite que uma lei do Estado do Paraná, por exemplo, desde que exista um convênio entre o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, ou mais de um Estado, assim, ó, neste ponto, nesta operação específica, em relação a este fato gerador específico, a alíquota do ICMS pode ser de tanto, ou de tanto, etc. E tal. Mas tudo isso tem que ser estabelecido num convênio. O instrumento jurídico que permite a extraterritorialidade da lei tributária se chama convênio. Tá? De que estes entes tributantes participam. E de acordo com o que está previsto neste convênio, é que é possível que a lei tributária de um município se aplique a outro município, ou que a lei tributária de um estado se aplique a um outro estado. Então essa é a primeira, é a exceção ao princípio da territorialidade da lei tributária. É possível, existe extraterritorialidade? Sim, nos termos do artigo 102. Tá? Ocorre dentro do país, o instrumento jurídico é o convênio, e nos termos deste convênio é que se vai estabelecer como se dará essa extraterritorialidade. Tá bom? Agora vamos conversar um pouquinho sobre vigência temporal. Né? Então falamos sobre vigência territorial, vamos falar agora vigência no tempo da legislação tributária, né? Da lei tributária, da legislação tributária. Né?
das espécies do artigo 59, da Constituição, dos decretos, tratados. Né? Então vamos conversar a respeito da vigência temporal, tá, da legislação tributária. Né? Bom, senhores, aqui, como eu já meio que falei para vocês, né, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que era lá de 1942, né, como eu disse para vocês, né, embora faça menção expressa no seu nome Código Civil, ela não faz parte do Código Civil. O Código Civil vigente em 1942, que é a data dessa lei de introdução, o Código Civil vigente em 1942 era de 1916. Tá? E o Código Civil de 1916 ficou vigente até 2002, tá? O nosso Código Civil, o atual. Né? Então, como eu disse para vocês, né, embora o nome tivesse sido, né, na origem, lei de introdução ao Código Civil, não fazia parte do Código Civil. E também as suas disposições não se limitavam ao Código Civil, mas se aplicavam a todas as normas, como assim também é hoje, tá? Porque ela sofreu, como eu disse para vocês, uma alteração recente, né, que fez a mudança do nome de Lei de Introdução ao Código Civil para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, espelhando com maior fidelidade aquilo a que se presta, né? E ela dispõe no seu artigo 1º assim, senhores: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar, vou ler para vocês, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, assim, se a lei, quando ela é publicada, não diz qual é a data em que ela começa a vigorar, que ela é vigente, então eu aplico o artigo 1º no país, né? Lei brasileira aplicável no país, 45 dias, exceto se a própria lei disser qual que é a sua data de vigência. Então lá geralmente está assim, né? Na legislação tributária, na lei tributária, em norma tributária, senhor, geralmente o texto é assim: essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Tá bom? Legislação tributária, a regra é essa, né? Eles não colocam prazo de vacatio legis, tá? Não é comum isso. Mas caso, por exemplo, não conste nada na lei, ela vai entrar em vigor quando? De acordo com as disposições dessa lei, que diz que é 45 dias após a sua publicação. Né? Bom, enfim, como eu disse para vocês, as leis tributárias, em regra, assim, quase na totalidade dos casos, elas entram em vigor na data da publicação. Tá bom? Mas o CTN, né, então essa é a regra, tá bom? Essa é a regra. Então a regra é assim, vamos recapitular. Se a norma jurídica não fala nada a respeito de quando ela entra em vigor, você aplica a disposição da LINDB, entra em vigor em 45 dias da data da sua publicação. Trazendo o nosso olhar para dentro do direito tributário e aquilo que a gente nota, estuda, verifica, né, o que acontece, os fenômenos tributários, né, os fenômenos jurídicos, legais, tributários, a gente nota que as normas tributárias que são expedidas no Brasil, elas geralmente se regulam em relação à sua vigência assim. Essa norma entra em vigor na data da sua publicação. Tá bom? Então é muito raro que uma lei tributária a gente faça uso da LINDB, né, com fundamento no artigo 101 do CTN, que permite, né, trazer a LINDB para dentro do CTN. Bom, senhores, mas fora isso, né, o CTN diz que existem algumas normas, e aqui eu vou falar sobre normas complementares, aquelas normas complementares que a gente estudou na aula passada. Aquelas normas complementares, né, os atos administrativos, as decisões e os convênios celebrados entre os entes tributantes, né, que não é aquele convênio do ICMS, tá? Essas 3 normas complementares, o CTN estabelece o seu prazo de vigência. Tá? Então aqui é mais uma exceção, tá? Uma exceção à vigência temporal. Tá?
E qual é o prazo de vigência que o CTN estipula para cada uma dessas normas complementares? Os atos administrativos, as decisões administrativas com eficácia normativa e os convênios. Os prazos estão no artigo 103 do CTN, tá? Então diz assim: salvo disposição contrário, entram em vigor os atos administrativos a que se refere ao artigo 101 na data da sua publicação. Então, assim, os atos administrativos, aquelas normas complementares dos atos administrativos, segundo o artigo 103 do CTN, entra em vigor quando? Na data da sua publicação. Mas o ato administrativo pode dispor de forma contrária? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, porque o CTN permite. Mas não é a regra, tá? A não ser quando se trate assim, de um caso, de uma norma tributária que altere de forma significativa algum assunto, algum tema tributário, e que essa alteração, e que para se adequar a essa alteração o contribuinte vai precisar de um tempo para se adaptar, aí a legislação tributária estabelece um prazo de vacácio, né? Essa norma vai entrar em vigor daqui a 180 dias, nesse sentido. Mas quando não se trata dessas hipóteses, geralmente entra em vigor na data da sua publicação. Tá? Bom, a segunda norma complementar, né? As decisões singulares ou colegiadas de tribunais administrativos, decisões essas que têm que ter eficácia normativa. Elas entram em vigor quando? De acordo com o artigo 103 do CTN. Elas entram em vigor 30 dias após a data da sua publicação. 30 dias após a data da sua publicação. Então, existem algumas decisões, por exemplo, federal, né, do CARF, que quando tem eficácia normativa, né, e elas são publicadas, de modo que os demais contribuintes a utilizam como jurisprudência administrativa, né, a eficácia ou a vigência dela acontece 30 dias depois da publicação do acórdão, da decisão. Tá bom? E por fim os convênios, né, que são celebrados entre os entes tributantes. Né? Qual é o prazo de vigência, né, no início da vigência desses convênios, né, salvo se dispuser contrato. Bom, em relação ao convênio, o convênio é um instrumento jurídico, tá? É um acordo de vontades, né, um compromisso, né, de vontade, sem contraprestação pecuniária, né, porque se tivesse contraprestação pecuniária, era contrato. Então, assim, as partes têm um objetivo em comum, né, e cada qual tem um compromisso a desempenhar para que esse objetivo em comum seja alcançado para todos. Né? Então, celebra-se um convênio. Tá? Como eu disse para vocês, lá, troca de informações tributárias. Né? Então, cada um vai trocar a informação do seu interesse. Né? Eu vou te dar a informação do IPVA, você me dá a informação do imposto de renda. Mas é assim. Né? Um exemplo muito simples, tá? Não é desse jeito, mas é um exemplo muito simples. Tá? Quem vai dizer a vigência desse convênio é o próprio convênio, tá, senhores? Porque ele é o instrumento jurídico. Tá? Ele é o instrumento jurídico, é ele que vai dizer quando é que ele entra em vigor. Tá? Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, não importa. Tá? Mas quando se trata de convênio, aí é o que dispuser o convênio. Tá? Porque daí a norma ela respeita, né, essa possibilidade da avença a respeito do início da vigência do convênio, assim como acontece com o prazo de início de vigência de contrato. Né? Quem estabelece é o contrato, que faz acordo, faz lei entre as partes, né? Rebus sic stantibus. Né? O convênio, igualmente, as partes podem estipular no convênio quando é que vai começar a entrar em vigência. Tá bom? Então, senhores, isso é vigência da lei tributária. Tá? Conversamos a respeito de vigência da lei tributária, do ponto de vista espacial, né, e do ponto de vista temporal. Tá? Bom, senhores, agora vamos conversar um pouco, né, eu preciso falar com vocês a respeito do artigo 104 do CTN, tá? Que diz assim, que ainda trata da vigência. Tá? Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que ocorra sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Então, dispositivos de lei que, referente a impostos sobre patrimônio e renda, IR, IPVA, IPTU, dispositivos de lei que instituem ou majorem tais impostos sobre o patrimônio ou renda. Definem novas hipóteses de incidência, ou que extingam e reduzam as isenções, né, de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o 178. Então, o que diz esse artigo 104, que ainda trata de vigência da legislação tributária? Entram em vigor. Então, entram em vigor quando? No primeiro dia do exercício seguinte, em que for publicada a lei que institua, majore, crie novas hipóteses de incidência relativas a impostos sobre patrimônio e sobre a renda. Então, o que quer dizer isso, né? Que, por exemplo, uma lei que aumenta a alíquota do imposto de renda, né, que é publicada agora no exercício de 2020, ela vai entrar em vigor quando? Só no primeiro dia de 2021, né? Aí você vai me dizer, professor, mas isso aí que o senhor já me falou, que o senhor está falando, a gente estudou, isso é o princípio da anterioridade anual. Princípio da anterioridade anual, previsto lá no artigo 150 da Constituição Federal. Sim, verdade. Mas esse artigo 104 do CTN, ele consta do CTN desde 1966, tá, senhores? Desde a data aí de nascimento, né, de publicação do CTN. Tá? E os doutrinadores, os estudiosos do direito tributário, têm grande discussão a respeito desse artigo 104. Né? Existem alguns que dizem o seguinte, olha, esse artigo 104 do CTN, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, né? Porque na medida em que ele quer regular a anterioridade da lei tributária, né, como uma garantia, um direito fundamental do contribuinte, a surpresas, né, a tributações de inopino, na medida em que esse artigo 104 ele se presta a essa finalidade, ele reduz, né, o âmbito de aplicação da anterioridade prevista na Constituição, porque a anterioridade prevista na Constituição se aplica a todos os tributos, todos. Evidentemente que, como a gente viu, existem algumas exceções, mas ela abrange todos os tributos. E esse aqui do artigo 104, só impostos, e não são todos os impostos, é sobre o patrimônio e sobre renda. Então, tem doutrinadores que dizem que isso é inconstitucional, o artigo 104. Inconstitucional não, o artigo 104 ele não foi recepcionado pela Constituição. Por outro lado, existem doutrinadores que entendem assim, na verdade, esse artigo 104 ele não trata de anterioridade. Porque o que é anterioridade? É a partir do momento em que a lei tributária passa a alcançar fatos geradores. É isso, né? E nem sempre a lei tributária começa a alcançar fatos geradores com a sua vigência. E o artigo 104, ele é expresso. Ele diz assim, entram em vigor. Então ele está tratando de vigência. E considerando que é perfeitamente possível que uma lei tributária não alcance fatos geradores a partir da sua vigência, então esse artigo 104 ele não trata de princípio de anterioridade. Portanto, ele é válido. Ele é válido. Mas o seu conteúdo deve ser estudado juntamente com as disposições constitucionais da anterioridade. Tá? Então existe uma discussão, né, na doutrina a respeito deste artigo 104, principalmente em relação à sua recepção ou não pela Constituição Federal, né? E assim, especialmente em relação aos seus incisos 1 e 2. Porque em relação ao inciso 3,
os doutrinadores não entendem assim, que haveria um vício, né? Porque trata de isenção fiscal, né? Mas em relação ao inciso 1 e 2, que trata de majoração, majoração, instituição e aumento, né, dos fatos geradores, né? Então, nesse caso, teria que estudar junto com o princípio da anterioridade. Mas, enfim, senhores, sobre o artigo 104, essa a importância, é esse o recado, né, que se tem que dar quando se aborda o artigo 104. Tá bom? Então, com isso, senhores, a gente encerra o tema vigência da lei tributária. Tá? Esse artigo 104, portanto, embora diga que entra em vigor só no primeiro dia do exercício seguinte, aquela lei tributária sobre o imposto de renda, sobre o imposto sobre a renda, imposto sobre o patrimônio, que aumente o tributo, aumente os fatos geradores, só entra em vigor lá, né? É uma disposição de vigência, né? E por os demais impostos não, poderia entrar em vigor agora, né? O que também não acontece, né, senhores, como a gente viu, né? Veja mais uma leitura desse artigo 104, né? Se só os impostos sobre a renda e os impostos sobre o patrimônio segundo a disposição do artigo 104, entram em vigor só em 1º de janeiro de 2021, os impostos que não incidem sobre o patrimônio e sobre renda, eles não se aplicam a eles o artigo 104, então eles podem entrar em vigor já. Né? A lei tributária você não entra em vigor na data da publicação. O que não é verdadeiro, né? Porque nós temos uma norma constitucional que impõe um prazo, né, de espera, né, da lei tributária para que ela possa alcançar fatos geradores, e a isso a gente dá o nome de anterioridade, anual e nonagesimal, né? Então, essa leitura que tem que ser feita, tudo bem? Então agora vamos passar ao estudo da eficácia, né, da aplicação da lei tributária, tá? A aplicação da lei tributária, que são dois artigos, tá bom? São dois artigos, o artigo 105 e o artigo 106 do CTI, né? E aqui eu já digo a vocês, né, que o artigo 106 nós já conversamos a respeito dele, né, quando tratamos de princípio da irretroatividade, tá bom? Princípios da irretroatividade, tá? Deixa eu frisar de novo aqui, né, porque senão para depois não falarem nada. Bom, em relação à vigência, tá? Como eu disse para vocês, né? Em relação àqueles impostos, né? Ainda interpretando o artigo 104 com críticas, etc. e tal, né? Aqueles impostos que não são sobre a renda ou sobre o patrimônio, né? A vigência não é imediata, porque nós temos o princípio da anterioridade, tá? Anual e nonagesimal, né? E cada um destes princípios da anterioridade anual e nonagesimal, eles têm exceções, né? Isso a gente já estudou lá no princípio da anterioridade, tá? Então eu não vou aqui repisar este princípio, o seu conteúdo e quais são as exceções, né? Porque isso a gente já estudou, né? O que eu estou trazendo à tona aqui, por que eu estou rememorando o princípio da anterioridade? Porque no estudo, na interpretação do artigo 104 do CPM, ele é de extrema relevância. Porque ele serve de argumento para uma parte da doutrina que entende que este artigo 104 não foi recepcionado pela Constituição, porque entende que esse artigo 104 está tratando de anterioridade. E existe uma outra parte da doutrina que diz, não, ele não trata de anterioridade, ele trata apenas de vigência da lei tributária. E sabendo-se que a lei tributária nem sempre alcança o fato gerador a partir da sua vigência, então esse artigo 104 ele é constitucional, mas ele tem que ser interpretado principalmente em relação ao seu inciso 1º e 2º, com as disposições constitucionais a respeito do princípio da anterioridade, tá? Então, assim, em relação, quando eu cito aqui o princípio da anterioridade, eu vou repisar aquilo que eu já falei com vocês
sobre anterioridade, o que ela significa, anterioridade anual e nonagesimal, e quais são os impostos, né, principalmente impostos, mas há outros tributos que são exceção à anterioridade, tá bom? Então agora vamos estudar, beleza, agora fechamos, né? Vamos passar para a aplicação da legislação tributária. Como eu disse para vocês, o CTN disciplina a aplicação da legislação tributária em dois artigos. O artigo 105 e o artigo 106 do CTN. O artigo 106, como eu já disse para vocês, nós já estudamos ele lá no princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade. Tá? Eu também não vou falar aqui com vocês sobre retroatividade, porque eu já falei. Né? Bom, o que diz o artigo 105? Ele diz assim: a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência não tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Bom, o artigo 116 do CTN conceitua fato gerador, tá bom? Conceitua fato gerador. E ele vai dizer o artigo 116, na verdade, senhores, ele dispõe a respeito de quando é que o CTN entende que o fato gerador aconteceu. Tá? Quando se entende quando é que o fato gerador aconteceu, o fato gerador de determinado tributo aconteceu. Quem disciplina isso é o 116 do CTN. Às vezes tem uma data específica, né? A data específica, tem um momento específico, né? Fechadinho, quando você tem a data específica, dia, mês e ano da ocorrência do fato gerador, e às vezes você não tem, né, essa data específica, porque o fato gerador de determinados tributos, né, são complexos, né? Eles acontecem durante um determinado, eles têm início, mas você não sabe quando é que termina, tá? Que é o caso, por exemplo, do imposto de renda. No caso do imposto de renda, o imposto de renda, o fato gerador do imposto de renda é auferir renda, né? Evidentemente, só haverá o fato gerador quando você auferir a renda, né? Esteja dentro dos limites da tributação do imposto de renda, esteja dentro do campo da isenção. Para aqueles que trabalham com carteira assinada, né, todo mês, né, e caso seu salário, seu rendimento, né, esteja nas alíquotas de tributação, todo mês você vê ali que o seu empregador, ele desconta do seu salário um pouquinho a título de imposto de renda. Ele desconta um pouquinho. Por quê? Nesse mês você auferiu renda e você tem que pagar imposto de renda. Na verdade, quem paga o imposto de renda não é você. O seu empregador, ele tira do seu salário e ele é responsável de pegar esse dinheiro aqui, ó, e passar lá para a União. Ele que é o responsável tributário, tá? É assim. Mas o contribuinte do imposto de renda é você, porque você é que praticou o fato gerador, tá? E no mês seguinte, se você tiver empregado, você também vai pagar o imposto de renda. E no outro mês também, e no outro mês também. E se você ficar 12 meses empregado, no mesmo lugar e tal, e tiver desconto do imposto de renda, no ano que vem, você vai ter que dizer quanto que você ganhou, o quanto que você teve de renda, né? Você vai ter que dizer o quanto que você ganhou no ano passado, né? Que é o que vocês imagino que estejam fazendo, né, esse ano, apresentando a declaração de imposto de renda de 2019, né? Então vocês estão informando lá para a Receita quanto que vocês ganharam em 2019, né? Porque daí a Receita ela vai pegar esse montante, não que você ganhou mês a mês, mas um montante. Ele vai dizer assim, você ganhou tanto e você está dizendo que você pagou tanto de imposto de renda. A Receita vai dizer se isso que você está dizendo que você pagou realmente corresponde ao imposto devido. Se tiver, ótimo, não tem imposto a pagar. Se você pagou mais imposto do que o devido por esse montante que você recebeu o ano inteiro passado, você vai ter restituição.
Agora, se você pagou menos imposto em relação ao montante que você recebeu no ano passado, aí você tem imposto a pagar. Então veja, o fato gerador do imposto de renda é assim, ele acontece durante um exercício, que a gente chama ano calendário, né, ou ano base. Né? Tudo bem? Então é nesse sentido. E o que diz o artigo 105? Né? Que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Evidente, né, senhores? A lei tributária, uma vez vigente, né, vigente, obedecidos, né, o princípio da anterioridade, ela já passa a incidir sobre fatos geradores que acontecem depois dela. Lembre-se, né? Lei tributária é irretroativa e não existe exceção para isso. Ela nunca alcança fato gerador passado. Nunca. Ela alcança fato gerador dela para frente. Entrou em vigência e obedeceu à anterioridade, alcança os fatos geradores dela para frente. Não pega fatos passados. Por isso que o artigo 105 diz: aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros dela para frente. E aos pendentes. Né? O que são pendentes? É aquele fato gerador que teve início, mas ainda não se completou, nos termos do artigo 116. Então veja, senhores, eu vou dar, em relação a esse fato gerador pendente, que tem muita discussão na doutrina a respeito dessa expressão, né? Porque existem alguns doutrinadores que entendem que isso é de uma tecnia gigantesca, né? E isso deveria ser melhor redigido, mas enfim, cabe à doutrina daí fazer as arestas, né, interpretativas, mas eu lhes dou aqui um exemplo de imposto de renda. Então, por exemplo, existe um caso de imposto de renda que é muito comum. Tá? A pessoa ela é portadora de uma moléstia grave, né, que a incapacita para o trabalho. E, em razão disso, ela vai até o INSS e solicita aposentadoria por invalidez, né, um benefício previdenciário. E imagine-se, por exemplo, que o INSS, por alguma razão, nega, né, a concessão desse benefício. Da negativa desse benefício, essa pessoa ela ingressa em juízo, geralmente com mandado de segurança. Tá? E o que ele vai pedir, né, para o juiz? Olha, eu tenho direito líquido e certo a essa aposentadoria, né? A concessão desse benefício previdenciário. E a partir de quando é que eu tenho que ser aposentado, considerado aposentado? Eu tenho que ser considerado aposentado a partir do momento que eu estou considerado inválido. Né? Eu tenho aqui um laudo pericial que me atesta isso. Né? Imagine-se que neste mandado de segurança o impetrante sai vencedor. E vencedor no sentido de que o Poder Judiciário lhe concede a aposentadoria, né, o benefício previdenciário. Tá? Bom, uma vez concedido o benefício previdenciário, ele vai retroagir a data em que esse sujeito deveria ter sido aposentado. Então, a partir daquela data, ele já deveria estar recebendo a aposentadoria. Imagine-se que isso leve 3, 4, 5 anos. Então, quando transitar em julgado, vão fazer os cálculos de quanto essa pessoa vai receber, inclusive os atrasados. E quando vier o pagamento, quando vier a ordem, né, judicial para a União pagar o sujeito, em razão dessa ordem judicial, o sujeito vai receber aí uma bolada. Ele recebe uma bolada. E assim, é numa paulada só. Tá? Num montante só. Vem tudo de uma vez. Embora a aposentadoria seja paga mensalmente, tá? A aposentadoria seja paga mensalmente, imagine que seja uma aposentadoria de R$5.000. Ela seja paga mensalmente, quando ele vai receber, ele recebe uma bolada só, o somatório desses R$5.000 com correção. Né? Então dá aí um valor, imagina, por exemplo, R$300.000. E aí quando vai fazer o pagamento, tem que fazer a retenção do imposto de renda. Né? E a retenção, senhores, é feita em cima dos 300 mil. Né? Aí que esse agora contribuinte vai fazer? Porque agora ele contribui no imposto de renda. O que ele faz? Ele entra com uma outra ação judicial. E o que ele vai dizer? Olha, a tributação em cima desse valor que eu recebi judicialmente está errado.
Está errado. Por quê? Eu não posso ser tributado na totalidade, mas eu tenho que ser tributado mensalmente e não no acumulado, né? E assim, observadas as alíquotas do imposto de renda em relação a cada um desses meses, a alíquota que estava vigente. Então imagina que seja de um período de 2000 até 2005 que ele recebeu essa bolada. E imagine que em 2003, por exemplo, houve uma alteração da legislação do imposto de renda, aumentando a alíquota do imposto de renda. Então, assim, dos meses de 2000 até 2003, a alíquota é X. De 2003 a 2005, a alíquota é Y. Então, isso tem que ser observado mês a mês. E é isso que quer dizer o artigo 105 do CTN. Ela se aplica imediatamente a fatos pendentes. Imediatamente, inclusive, em relação a fatos geradores lá do passado. Não significa que ela está retroagindo. Não. Eu estou aplicando a lei que estava vigente lá em 2000. É isso. A lei que estava vigente lá em 2000. Depois, em 2003, eu tive uma outra lei vigente, né? E eu tenho que observar essa lei vigente em 2003 e até 2005. Então, assim, a lei tributária ela se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros e pendentes. Tudo bem? E no imposto de renda isso fica muito claro. Tá, senhores? Então, esse é um exemplo bem específico, né? Um caso concreto, muito comum, muito comum, muito comum. Inclusive, isso não é só não acontece em benefício previdenciário. Quando o sujeito é mandado embora, é demitido, né? E ele ingressa na Justiça do Trabalho com uma reclamatória trabalhista, e lá, por acordo ou não por acordo, ele acaba recebendo as verbas trabalhistas, que faz jus, né? Ele recebe numa totalidade, né? E ali vai ser descontado o imposto de renda, né? Aí, invariavelmente, se lá é feito o cálculo errado, vai ter uma outra ação questionando o lançamento do imposto de renda. Vai ter uma ação questionando o lançamento do imposto de renda. Porque geralmente é assim, né? O sujeito recebe, daí no ano que vem ele vai fazer a declaração. Eu recebi na ação judicial tal X mil reais. Aí ele cai em malha, né? E daí ele tenta explicar o que acontece, né? E a Receita vai lá e faz a notificação, faz o lançamento complementar do imposto, né? E daí o contribuinte questiona na justiça esse lançamento complementar do imposto. Aí vai discutir isso aí anos, vai discutindo anos isso. Tudo bem? Então assim, eu trouxe aí o artigo 105 para vocês com aplicação prática. Espero que vocês tenham entendido. Bom, o artigo 106, né, que eu disse para vocês, né, eu já tratei dele lá quando a gente conversou sobre o princípio da irretroatividade. Então, diz que a lei tributária ela não retroage. A lei tributária não retroage. A lei tributária que institui, majora, ou até mesmo que reduz ou extingue o tributo, ela não retroage, só aplica daqui para frente. Mas o artigo 106, ele traz a aplicação benigna, retroativa, de lei tributária. Mas não é lei tributária que institui, majora ou que extingue tributos. São leis tributárias interpretativas, né? Interpretativas, desde que não seja em relação à extensão de aplicação de penalidade, que é o inciso 1º do artigo 106. Então a lei interpretativa ela retroage, né? Desde que não aumente o campo de punição tributária. E 2, no caso de lei tributária sancionadora, que é benéfica. Por exemplo, diminui a multa do imposto de renda, diminui a multa pelo não recolhimento de algum tributo. Essa lei tributária ela retroage, ela é benéfica, ela retroage. Isso a gente já conversou lá atrás, inclusive foi até um caso de fora. Tá? Então veja, isso aqui não é uma exceção ao princípio da irretroatividade, não é. Porque nenhum desses casos aqui trata de criação, majoração ou extinção de tributo, ou até redução de tributo. Tá? É lei interpretativa e lei tributária sancionadora, que é mais benéfica. Tudo bem, senhores? Então, em relação à aplicação da lei tributária, era isso que eu tinha para falar para vocês. A nossa aulinha de hoje foi essa. Na próxima aula a gente conversa sobre, acho que vai ser a nossa última aula. Não, acho que não, né? Enfim, não quero
não quero, sem certeza, me antecipar. Mas é isso, senhores. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vão ao fórum em atividade lá para fazê-las, tá bom? Dentro do prazo. Grande abraço, cuidem-se. Obrigado.